Segundo conseguimos apurar, após a ocorrência envolvendo a polícia boliviana e a polícia brasileira, em um confronto, segundo o informe que nos chegou, que teria ocorrido no dia 4 de setembro, o cidadão brasileiro Aldair da Silva Valentim, de 22 anos, sucumbiu do lado boliviano. Como sucumbiu naquele outro lado, naquele país, ele foi encaminhado, né, para os procedimentos naquele território e houve a identificação como sendo essa pessoa, Aldair da Silva Valentim. 2 dias depois, né, da ocorrência do tiroteio, que, conforme informado pelo Gefron, ocorreu no dia 4 de setembro, né, em razão de uma abordagem realizada em uma casa naquele país, em Cobija, na Bolívia, foi localizado um outro corpo, né, já do nacional Kelvin Kessler Teodoro de Araújo, de 18 anos. Esse corpo foi encontrado, né, dentro do rio pelo Corpo de Bombeiros no dia 6 de setembro. Já estava desfigurado, né, em estado de putrefação em razão da sua condição de estar dentro do rio. Foi encaminhada ao IML, juntamente com o familiar e a documentação, haja vista a forte suspeita, apesar da deteriorização que se encontrava o corpo, de ser essa pessoa. Após os exames, o médico legista conseguiu fazer a recuperação de uma digital e, através da confrontação com a ficha civil dessa pessoa, confirmou-se que realmente se tratava do corpo do cidadão Kelvin Kessler Teodoro de Araújo. Ambos têm passagem em alguns procedimentos, inclusive em trâmite nesta delegacia ou na delegacia de Epitaciolândia. A ocorrência lá se deu quando a polícia boliviana foi abordar uma casa, havendo a notícia de que nessa casa haviam faccionados que estavam portando armas de fogo de grosso calibre e ainda veículos que teriam sido subtraídos, roubados do território brasileiro. Nessa abordagem, 2 conseguiram se evadir, que seriam essas pessoas que vieram a falecer, e outros 4 foram detidos, né, no território boliviano. Nessa casa foram localizados veículos que foram com restrições de roubo, inclusive um deles se tratava de uma motocicleta que foi roubada no mesmo dia, 4 de setembro, na cidade de Epitaciolândia, e encontrado também armas de fogo. Verificou-se que dos 4, um havia rompido a tornozeleira no dia 9 de agosto de 2021, juntamente com a pessoa do Aldair, né, e mais um terceiro que ainda encontra-se foragido. Dessas pessoas que foram detidas na residência, a Justiça Boliviana condenou, já saiu o resultado do procedimento deles naquele país, 3 foram condenados à prisão e a pessoa do sexo feminino foi liberada. Não se sabe ainda se para responder algum procedimento em liberdade ou se naquele momento já se decretou a sua inocência, né? Esse procedimento, em razão da situação de ocorrência com brasileiros e, inclusive, do achado de cadáver nesse lado do território, a gente instaurou um procedimento, um inquérito policial, também para se apurar os fatos que se deram, né, que motivaram toda essa situação e que está atualmente em trâmite nesta delegacia de Brasileia. Ressaltando que houve o rompimento dessa tornozeleira, conforme eu já disse, né, de 3 indivíduos no mesmo dia e, segundo os informes e os procedimentos que a gente tem em curso na delegacia e também no Poder Judiciário, essas pessoas faziam parte de uma das organizações criminosas que atuam nessa região. E com o assassinato de um dos líderes dessa organização criminosa, que ocorreu na semana anterior, quando ele saía, né, com a permissão que existe naquele país, na Bolívia, do presídio, ele foi assassinado, esse líder, então, aí motivou uma sequência de roubos, né, e algumas situações que estão a cabo da investigação das polícias de Brasileia e Epitaciolândia, e que ocorreram, né, envolvendo esses faccionados nessa regional.